Em meio à aridez implacável do sertão, onde o sol castiga a terra rachada e a seca rouba vidas e sonhos, um menino com um olhar silencioso e mãos calejadas ousou desafiar o destino. Paulo, o sexto filho de uma família marcada pela luta contra a fome e a escassez, viu em um poço seco não apenas um buraco vazio, mas uma promessa de vida. Esta é a história de como ele transformou a desolação em esperança e um simples desejo em uma revolução que mudaria para sempre o futuro de sua terra. No sertão semiárido, onde a terra se rachava como cerâmica quebrada sob o sol implacável, Paulo nasceu como o sexto filho de uma família que já conhecia muito sobre a perda. A seca havia se tornado uma companheira constante, sombreando cada passo e secando todas as esperanças. A vida não era medida em anos ali, mas em cada dia que a família conseguia sobreviver. Enquanto seus irmãos mais velhos mostravam faíscas de desafio ou momentos de rebeldia, Paulo parecia diferente. Ele tinha uma quietude, uma maneira solene de observar o mundo, como se carregasse o peso da seca em seus ombros jovens. Desde cedo, ele assistia ao pai lutar contra o solo estéril e via a mãe passar fome para garantir que o pouco de comida que tinham fosse para os filhos. O silêncio de Paulo não era vazio, era profundidade, um reservatório de sentimentos que ele não sabia expressar. À medida que a família seguia sua jornada, deixando para trás a terra árida em busca de uma vida melhor, Paulo começou a desenvolver um fogo interior. Onde antes sua quietude era calma, agora se tornava uma determinação focada. Ele havia visto o sofrimento estampado no rosto de seus pais, sentido a angústia de seus irmãos e sabia que, se houvesse alguma esperança para um futuro além daquela luta constante, ela viria de dentro. O caminho era árduo, a estrada longa e traiçoeira. Cada passo para longe de casa parecia uma traição às raízes que haviam enterrado profundamente na terra rachada. Mas Paulo avançava, sempre ao lado do pai, que dava cada passo com um cansaço que parecia ter se tornado parte de seu próprio ser. Paulo caminhava como se quisesse compartilhar aquele fardo, carregar parte do peso em silêncio. Quando chegaram a um pequeno vilarejo, exaustos e desanimados, parecia uma crueldade do destino que ali houvesse tão pouca oportunidade quanto na terra que haviam deixado para trás. O pai de Paulo aceitava trabalho onde quer que fosse possível, quebrando pedras para estradas, carregando cargas pesadas por um pagamento ínfimo. Não demorou muito para que Paulo insistisse em trabalhar também. Ele ainda era um menino, mas tinha o espírito de um homem muito mais velho. Seu pai resistiu a princípio, mas quando Paulo disse, "Precisamos disso, pai", a determinação em seus olhos não deixou espaço para discussão. O trabalho era exaustivo. As mãos de Paulo, ainda não acostumadas ao trabalho duro, ficavam cheias de bolhas e feridas. Ele voltava para casa exausto, mal conseguindo comer antes de cair no sono em uma cama improvisada. Mas a cada dia, o corpo do menino se fortalecia, seus músculos se enrijeciam e seu espírito se tornava mais inabalável. Havia algo em Paulo que começava a inspirar aqueles ao seu redor. Uma força silenciosa irradiava dele, uma determinação que parecia desafiar até a crueldade da natureza. Em meio ao trabalho árduo, Paulo encontrava consolo no céu noturno. Ele se deitava de costas e olhava para as estrelas, como se fossem uma tela na qual ele pudesse pintar seu futuro. Sonhava em se tornar alguém que pudesse trazer água para a terra, que pudesse aliviar o sofrimento de pessoas como seus pais. Havia um poço não muito longe do vilarejo, seco e abandonado. Paulo frequentemente se via atraído por ele, olhando para suas profundezas escuras e vazias, imaginando o que seria necessário para fazê-lo jorrar vida novamente. Então, um dia, uma ideia tomou conta dele. E se ele pudesse trazer a água de volta para o poço? Era um sonho muito maior do que qualquer coisa que ele ousara imaginar, mas cresceu dentro dele, lenta e firmemente, como uma semente enraizando-se. Ele não sabia nada sobre cavar poços ou encontrar água sob a terra,
mas começou a buscar conhecimento, conversando com os velhos do vilarejo que ainda se lembravam de quando o poço estava cheio. Não demorou para que Paulo desse seus primeiros passos em direção ao impossível. Ele recolheu materiais do vilarejo, encontrando uma pá velha enferrujada e algumas cordas. Embora os moradores do vilarejo desconsiderassem seus esforços como infantis e ingênuos, Paulo não vacilou. Todos os dias, após o trabalho, ele ia ao poço e começava a cavar. O chão era duro e o progresso era lento, mas ele continuava, com a mesma determinação silenciosa que o definirá durante toda a vida. Semanas se transformaram em meses e ainda não havia sinal de água. Mas a persistência de Paulo começou a chamar a atenção. Seu pai, a princípio fortemente contra a ideia, foi ao poço uma noite. Ele viu as bolhas nas mãos de Paulo, o suor que encharcava sua camisa e a teimosia em seu olhar. Ele viu algo de si mesmo nos olhos do filho, uma recusa em ser derrotado pela terra que havia tirado tanto deles. E assim, pela primeira vez, seu pai pegou uma pá ao seu lado, e juntos eles trabalharam. Com o passar dos meses, outros moradores do vilarejo se juntaram a eles. Aos poucos, o esforço se transformou em um empreendimento comunitário. O que havia começado como o sonho tolo de um menino tornou-se um símbolo de esperança. O poço seco tornou-se um ponto de encontro. E à medida que os moradores cavavam mais fundo, começaram a compartilhar histórias e risadas que haviam sido enterradas sob o peso de suas lutas. Era como se o ato de cavar tivesse afrouxado não apenas a terra, mas os corações das pessoas. O dia em que aconteceu era como qualquer outro, escaldante e sem promessa de alívio. Paulo atingiu o chão com sua pá, e o som que veio a seguir foi diferente. Não foi o baque surdo do metal na terra seca, mas um som abafado. Houve um silêncio coletivo, como se ninguém ousasse respirar, temendo que o som fosse uma ilusão. Mas Paulo bateu novamente, e a água jorrou do chão como um milagre há muito aguardado. O poço encheu-se lentamente, mas foi o suficiente para mudar tudo. O vilarejo se encheu de alegria naquele momento, e pela primeira vez, Paulo sentiu o peso de seu silêncio ser aliviado. Ele havia conseguido, trouxera água para a terra, não apenas para sua família, mas para toda a comunidade. Era como se o espírito da própria terra tivesse despertado e respondido à sua persistência. Nos meses que se seguiram, Paulo continuou a trabalhar para melhorar o poço, instalando uma roldana adequada e ensinando outros a mantê-lo. Ele não se via como um herói, mas como alguém que havia cumprido um dever. Para ele, não se tratava apenas de trazer água para o vilarejo. Era sobre provar que mesmo o aparentemente impossível podia ser alcançado, se houvesse vontade para ver isso acontecer. Anos depois, Paulo deixaria o vilarejo para aprender mais sobre gestão de água e engenharia, impulsionado pelo sonho de ajudar regiões secas em todo o país. Mas ele sempre carregaria consigo a memória daquele primeiro poço e a força silenciosa que o levou até lá. O menino silencioso que um dia caminhara ao lado de seu pai cansado havia se tornado um jovem com um propósito tão profundo e imparável quanto a fonte que ele encontrara. E embora sua jornada o levasse para longe da terra onde nasceu, o espírito de Paulo permaneceu preso ao chão rachado, como as raízes de uma árvore que finalmente encontrara água. Ele se tornou uma voz para os sem voz, uma fonte de esperança para os desesperançados. A seca tentou silenciá-lo, quebrá-lo, mas em vez disso, forjou nele um espírito inquebrável. A história de Paulo se tornou uma lenda no vilarejo, um conto sobre um menino que enxergou além da terra árida, além da fome e além do desespero. Sua vida foi um testemunho de que, às vezes, as tempestades mais silenciosas deixam o impacto mais duradouro. E muito tempo depois que a água começou a jorrar daquele poço, as pessoas ainda falavam sobre a tempestade silenciosa que varreu suas vidas e deixou um legado de esperança. Mesmo depois que Paulo deixou o vilarejo para buscar mais conhecimento sobre gestão de água,
O eco das pessoas comemorando a chegada da água no poço permaneceu em sua memória. Ele partiu com o coração apertado, mas também cheio de esperança e propósito. A despedida foi carregada de lágrimas, abraços apertados e promessas de retorno. Seu pai, com os olhos marejados, apertou-lhe os ombros e disse: "Você já fez mais por nós do que poderia imaginar, filho. Vai e leve essa força para outros que precisam." Paulo se dirigiu à cidade grande, um mundo completamente diferente do que ele conhecia. Aqui, não havia a mesma luta diária pela água. A vida parecia abundante e confortável, mas ele não se deixou distrair pelo luxo aparente. Ele carregava consigo a missão de aprender, e a cada dia mergulhava nos estudos sobre tecnologias de captação de água, irrigação sustentável e soluções para regiões áridas. Era como se finalmente estivesse desenrolando o caminho que começara com a primeira pá de terra no velho poço. Embora Paulo fosse um dos alunos mais dedicados, ele sempre se sentia como se estivesse carregando duas vidas, a do estudante entusiasta e a do menino do sertão, que sabia o valor de uma única gota de água. Era essa segunda vida que o mantinha focado. Nas aulas, quando os professores falavam sobre teoria e técnicas modernas, ele visualizava o velho vilarejo, as famílias que ainda lutavam com a seca e as crianças com os mesmos olhos cansados que ele tinha quando era jovem. Cada nova informação era um passo em direção a fazer a diferença de verdade. Paulo também trabalhou em diversos projetos práticos, saindo em viagens de campo para áreas que enfrentavam dificuldades similares às de sua terra natal. Ele conheceu pessoas que tinham perdido a esperança de ver suas plantações prosperarem ou seus rebanhos sobreviverem. Isso reacendeu nele a mesma vontade que o levará a cavar o poço, mas agora com o arsenal de conhecimento técnico que lhe permitia sonhar ainda maior. Em uma dessas viagens, ele se deparou com um projeto ambicioso para a construção de sistemas de captação de água da chuva e cisternas comunitárias. A proposta o cativou imediatamente, pois ele sabia como uma simples reserva de água poderia significar a diferença entre a vida e a morte durante a estação seca. Paulo se uniu a engenheiros experientes, pesquisadores e trabalhadores locais, contribuindo não apenas com o conhecimento que adquirira na cidade, mas também com sua experiência de vida no sertão, que lhe dava uma compreensão mais profunda das necessidades daquelas comunidades. O projeto trouxe desafios inesperados. O terreno era acidentado, os recursos eram limitados e muitos moradores estavam céticos quanto à possibilidade de o projeto realmente funcionar. Mas Paulo não se deixou abater. Ele havia aprendido desde cedo que as adversidades são parte do caminho e que persistir, mesmo quando os resultados parecem distantes, era a única maneira de fazer o impossível acontecer. Um dia, enquanto trabalhavam para instalar uma grande cisterna, Paulo observou uma família local, cuja situação o lembrou de sua própria infância. As crianças tinham os mesmos olhares sombrios que ele e seus irmãos carregavam na época da seca. Isso reacendeu em Paulo um senso de urgência, uma lembrança vívida do motivo pelo qual ele começou essa jornada. Ele foi até os pais daquelas crianças e começou a conversar com eles, compartilhando sua própria história e explicando o que esse projeto significava para ele. Suas palavras não eram apenas persuasivas, eram carregadas de uma verdade que não podia ser ignorada. Sua história trouxe esperança e, aos poucos, o ceticismo se transformou em apoio. Com o passar dos meses, o projeto progrediu. As cisternas começaram a ser instaladas e os primeiros sinais de sucesso começaram a surgir. A água captada durante as chuvas foi suficiente para abastecer algumas famílias durante os períodos secos, e Paulo viu o brilho da esperança reaparecer nos olhos das pessoas. Não era apenas sobre a água, era sobre recuperar a dignidade e a confiança em um futuro melhor. Paulo sentia uma profunda satisfação ao ver os frutos de seu trabalho, mas isso não o fez parar. Ele sabia que, embora algumas comunidades estivessem sendo beneficiadas, muitas outras ainda precisavam de ajuda. Decidiu expandir o projeto,
buscando o apoio de ONGs e do governo, levando suas ideias para além das fronteiras locais. Ele viajou para outros estados do sertão, conheceu líderes comunitários, fez parcerias com técnicos e engenheiros, sempre mantendo o compromisso de trazer mudanças duradouras para as regiões mais secas. Essa nova fase trouxe desafios ainda maiores. A burocracia muitas vezes dificultava o progresso e os fundos eram limitados, mas a determinação de Paulo, temperada pela sua infância no sertão, nunca vacilou. Ele tornou-se um defensor incansável das regiões áridas, levantando a voz para exigir mudanças, participando de conferências e encontros, compartilhando a realidade vivida pelas famílias que ainda lutavam todos os dias pela água. Sua voz, antes silenciosa, ecoava em auditórios, em câmaras legislativas e em reuniões de empresas que poderiam patrocinar os projetos. Certa vez, em uma importante conferência sobre desenvolvimento sustentável, Paulo foi convidado para falar sobre sua experiência. Ele subiu ao palco, olhou para a plateia e, por um momento, sentiu o peso de sua jornada. Ele começou contando a história do poço, como tudo começou com um menino determinado a cavar até encontrar água. E então falou sobre os desafios que as comunidades do sertão ainda enfrentavam e a urgência de ações concretas para lidar com as mudanças climáticas e a desertificação. Seu discurso foi comovente. Suas palavras carregavam a força de alguém que viveu cada dia de luta e conquista. Ao final, o auditório o aplaudiu de pé, não apenas pela eloquência, mas pela coragem de alguém que realmente conhecia a terra seca e seus desafios. Paulo usou o momento para atrair mais apoio e conseguiu novos parceiros dispostos a investir em projetos de captação de água e irrigação sustentável. Com esses novos recursos, ele pôde estabelecer programas educacionais nas comunidades, ensinando técnicas de cultivo adaptadas ao clima seco, maneiras de conservar a água e métodos para garantir a segurança alimentar mesmo em tempos de seca severa. Enquanto os anos passavam, o trabalho de Paulo começou a impactar não apenas as comunidades do sertão, mas todo o país. Ele se tornou um símbolo de resiliência e transformação, inspirando os jovens a se envolverem em causas sociais e ambientais. Embora ele tivesse alcançado tanto, seu coração ainda era o do menino que uma vez olhou para um poço seco e viu a possibilidade de vida. Em uma de suas visitas ao vilarejo onde cresceu, Paulo se emocionou ao ver o poço original ainda em uso, abastecendo a comunidade. Algumas crianças corriam ao redor do local, rindo e brincando, sem a sombra do desespero que ele carregara na infância. Ele se aproximou do poço, tocou o metal frio da roldana e se lembrou dos dias em que sua única esperança era encontrar água naquele lugar. Agora, sua esperança havia se espalhado, atingindo lugares que ele nunca imaginara alcançar. Paulo sabia que sua jornada estava longe de terminar. Havia ainda mais trabalho a ser feito, mais vidas a serem transformadas e mais corações a serem tocados. Mas ele também sabia que, enquanto houvesse uma faísca de esperança no coração das pessoas, essa faísca poderia se transformar em uma chama capaz de iluminar até os lugares mais áridos. Assim, Paulo continuou sua missão, sem nunca esquecer de onde veio, levando consigo o espírito de um menino que, com uma pá na mão e um sonho no coração, ousou desafiar a própria natureza. À medida que Paulo continuava a expandir seus projetos, a demanda por sua presença e liderança crescia. Ele se viu cada vez mais envolvido em reuniões, conferências e viagens de campo, muitas vezes passando meses longe do sertão que tanto amava. Seu trabalho levou a várias partes do Brasil e, eventualmente, a outros países que enfrentavam desafios semelhantes de escassez de água e desertificação. Cada novo lugar que visitava o lembrava de como as lutas locais se conectavam em um problema global, e ele se sentia cada vez mais motivado a encontrar soluções inovadoras para todos aqueles que dependiam da água para sobreviver. No entanto, com o crescimento de suas responsabilidades, vieram também as dificuldades pessoais.
Paulo começou a sentir o peso do tempo longe de sua família e de suas raízes. Ele visitava o vilarejo de sua infância sempre que podia, mas, aos poucos, a sensação de estar desconectado de sua própria história começou a incomodá-lo. Ele tinha ajudado a transformar muitas vidas, mas, em alguns momentos solitários, se perguntava se não havia deixado para trás uma parte de si mesmo. Foi em uma dessas visitas ao vilarejo que Paulo se deparou com uma notícia que o abalou profundamente. Seu pai estava doente. A notícia chegou a ele por meio de um antigo amigo da família, que mencionou casualmente que o pai de Paulo andava mais fraco e não tinha mais a mesma força para o trabalho na pequena roça que ainda cuidava. Paulo sentiu um frio na espinha. Fazia mais de 6 meses desde sua última visita, e a culpa por não estar presente o consumiu. Ele apressou-se a voltar para casa. Quando Paulo chegou, encontrou seu pai mais frágil do que jamais imaginara. O homem que antes carregara o peso do mundo nos ombros agora se movia com lentidão e cansaço. Mesmo assim, havia uma faísca de orgulho nos olhos do velho homem ao ver o filho. Você tem feito muito, filho. Não se preocupe comigo. Esta é apenas a vida seguindo seu curso, ele disse com um sorriso cansado. Mas Paulo sabia que precisava fazer algo. Ele não poderia mudar o destino, mas poderia estar presente, compartilhar momentos e aliviar os fardos de seu pai. Decidiu então ficar no vilarejo por alguns meses, cuidando do pai e acompanhando de perto as necessidades da comunidade. Durante esse tempo, Paulo redescobriu o valor das coisas simples. As conversas sob a luz das estrelas, o cheiro da terra após a chuva, o som das vozes familiares ao redor do poço. Ele percebeu que, em meio à sua busca incansável por soluções para o sertão, havia se afastado do que realmente o motivava desde o começo. Era ali, naquela terra árida, ao lado das pessoas que compartilharam suas primeiras lutas, que ele encontrava a essência de sua própria alma. Com o pai sob seus cuidados, Paulo teve tempo para refletir sobre os rumos de sua vida. Ele se deu conta de que, por mais que seu trabalho fosse significativo, ele precisava encontrar um equilíbrio que o permitisse estar presente tanto para aqueles que ele amava quanto para aqueles que ele queria ajudar. E foi durante uma tarde, enquanto ajudava o pai na pequena horta, que uma ideia lhe ocorreu. E se ele trouxesse o conhecimento e a experiência que havia adquirido de volta para o vilarejo, de forma mais permanente? E se ele pudesse transformar sua terra natal em um centro de referência para técnicas de convivência com o semiárido, inspirando outras comunidades a fazerem o mesmo? A ideia o entusiasmou como poucas vezes antes. Paulo começou a planejar a criação de um centro de sustentabilidade no próprio vilarejo. O projeto seria uma combinação de tudo o que ele aprenderá: captação de água, agricultura adaptada ao clima seco, energia renovável e educação ambiental. Ele queria que o centro fosse um local onde as pessoas pudessem aprender na prática, onde agricultores locais poderiam trocar experiências e inovadores poderiam testar novas tecnologias. Mais do que isso, ele queria que fosse um símbolo de resiliência para todo o sertão, um farol de esperança que iluminasse as possibilidades em meio às dificuldades. Com essa nova visão em mente, Paulo entrou em contato com antigos parceiros, ONGs e até universidades, buscando apoio para o projeto. Aos poucos, o sonho começou a tomar forma. Os primeiros materiais chegaram, e os trabalhadores locais, junto com Paulo, começaram a erguer as estruturas do que se tornaria o Centro de Sustentabilidade do Sertão. Havia muita empolgação e um sentimento de unidade, pois todos sabiam que estavam construindo algo que não apenas mudaria suas próprias vidas, mas também poderia servir de exemplo para outras comunidades ao redor. Durante a construção, Paulo encontrou momentos de profunda conexão com seu pai, que, mesmo debilitado, fazia questão de acompanhar os avanços. Ele se sentava em uma cadeira de madeira, observando os trabalhadores, e às vezes apontava alguma coisa que poderia ser melhorada, sempre com aquele olhar de quem entendia o valor de cada detalhe.
Esses momentos foram preciosos para Paulo, que viu no envolvimento do pai uma forma de retribuir tudo o que aprenderá com ele. O pai, por sua vez, sentia um orgulho imenso por ver o legado do filho crescer. O centro foi inaugurado com uma cerimônia simples, mas carregada de simbolismo. Havia gente de várias partes, agricultores, representantes de ONGs, professores, é claro, a comunidade local. Paulo fez questão de que seu pai estivesse ao seu lado no momento de cortar a fita inaugural. Com lágrimas nos olhos, ele dedicou o centro ao pai e à sua mãe, que já havia falecido alguns anos antes. Vocês são as raízes que tornaram possível tudo isso, ele disse, enquanto os aplausos ecoavam pelo sertão. Nos meses seguintes, o Centro de Sustentabilidade do Sertão começou a funcionar a todo vapor. Os cursos e treinamentos oferecidos atraíam pessoas de longe que vinham aprender sobre práticas agrícolas sustentáveis, técnicas de captação de água e métodos de irrigação adaptados ao clima árido. Paulo se dedicava pessoalmente a ensinar, transmitindo não apenas o conhecimento técnico, mas também a história por trás de cada técnica, a importância de nunca desistir, mesmo quando as condições pareciam impossíveis. O sucesso do centro trouxe novas oportunidades, mas também novos desafios. Com o aumento da visibilidade, surgiram críticas e obstáculos burocráticos. Alguns questionavam a viabilidade de replicar as práticas ensinadas em regiões com condições diferentes. Outros apontavam que os recursos poderiam ser direcionados para áreas mais urgentemente necessitadas. Paulo enfrentava essas críticas com serenidade, usando-as como combustível para melhorar o projeto e expandir ainda mais suas ações. Ele sabia que transformar o sertão não seria um trabalho de um único homem ou de um único centro. Mas Paulo também sabia que havia plantado uma semente poderosa, uma semente que não apenas cresceria ali, mas que poderia ser levada pelo vento e florescer em outros cantos secos do mundo. O sertão, com sua dura beleza e desafios infindáveis, havia se tornado não apenas o lar de suas raízes, mas o centro de uma transformação que ecoaria por gerações. No fundo de seu coração, Paulo sentia que o trabalho apenas começava. Ele continuaria a lutar pelo direito das comunidades à água, ao desenvolvimento sustentável e a um futuro digno. A cada nova conquista, ele se lembrava do poço antigo e das primeiras gotas de água que jorraram do chão seco. O espírito do menino que uma vez ousou sonhar ainda vivia nele, mais forte do que nunca, transformando os sonhos em realidade. E assim, o legado de Paulo, o sexto filho que se recusou a se conformar com o destino traçado pela seca, continuou a se espalhar, levando esperança e transformação para além do horizonte do sertão. À medida que o tempo passou, o impacto do Centro de Sustentabilidade do Sertão se espalhou para além das fronteiras do vilarejo. Agricultores, ativistas e pesquisadores de outras regiões começaram a visitar o local em busca de inspiração e conhecimento. As práticas adotadas ali, que Paulo e sua equipe ensinaram com tanto empenho, tornaram-se referência em projetos de convivência com o semiárido em todo o país, eventualmente fora dele. A ideia de que o sertão poderia florescer, mesmo sob as condições mais adversas, deixou de ser um sonho distante e se tornou uma realidade palpável. Paulo, agora com alguns fios de cabelo grisalhos, nunca perdeu o brilho nos olhos ao falar sobre a terra que o formou. Ele continuava a ensinar e a aprender, movido pela certeza de que sempre haveria novas soluções para descobrir e mais pessoas para ajudar. Sua luta contra a seca e pela dignidade das comunidades rurais tornou-se uma causa que passaria para as próximas gerações, e ele fez questão de preparar futuros líderes para seguir esse caminho. Sua história, que começara com um poço seco e um sonho, transformou-se em um símbolo de resiliência e esperança para todos aqueles que enfrentavam dificuldades semelhantes. Mas, acima de tudo, Paulo permaneceu fiel às suas raízes. Sempre que caminhava pelo sertão, sentia o mesmo solo duro sob seus pés, o mesmo calor inclemente,
mas também a mesma conexão profunda com a terra e com as pessoas. Ele sabia que, embora houvesse muitas vitórias a serem celebradas, a luta pela água, pela sustentabilidade e pela vida digna era um trabalho contínuo. E ele estava determinado a continuar, um passo de cada vez, ao lado daqueles que compartilhavam a mesma jornada. A história de Paulo é um testemunho da força de um espírito inquebrável, de alguém que, em meio ao desespero, encontrou uma faísca de esperança e a transformou em uma chama capaz de iluminar toda uma região. Sua trajetória, desde a seca implacável até a transformação do sertão, mostra que mesmo os desafios mais árduos podem ser superados quando se tem coragem e determinação. Paulo não apenas mudou sua própria vida, mas também inspirou uma geração a sonhar, lutar e construir um futuro melhor, onde cada gota de água e cada esforço são valorizados. Não deixe que essa história termine aqui. Assim como Paulo, você também pode fazer a diferença. Apoie iniciativas que promovem a sustentabilidade e a convivência com o semiárido. Participe de projetos comunitários. Ajude a divulgar soluções inovadoras para regiões áridas e inspire outras pessoas a se juntarem a essa causa. Juntos, podemos levar esperança e transformação aonde for necessário, criando um mundo mais justo e sustentável para todos. Seja a mudança, seja a faísca que acende uma chama. Junte-se a nós na luta por um futuro onde o sertão e outras regiões desafiadas possam florescer. Apoie, compartilhe, faça parte dessa jornada.